Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Eu quero convidar os irmãos a refletirem comigo. Como nós estamos ainda em clima de missões, porque acabamos de sair de uma campanha missionária, vamos refletir em torno desse tema, missões. Por que fazer missões? Nós, batistas da Convenção Batista Brasileira, meus irmãos, segundo estatísticas bem recentes, somos cerca de 1.700.000 batistas, espalhados em cerca de 8.753 igrejas e 4.944 congregações. Nós temos uma junta missionária mundial e uma junta missionária nacional que estão em operação já há mais de 110 anos e que atualmente administram mais de 2.000 missionários. Além disso, nós temos as nossas juntas missionárias estaduais, que mantém missionários, todas elas, e além disso, cada igreja desenvolve seu trabalho evangelístico e há igrejas que têm missionários próprios nos campos e ainda há igrejas que mantêm missionários batistas que estão nos campos através de outros órgãos missionários, como a Jocum, por exemplo. Por quê? Qual é a razão de nós nos preocuparmos assim em fazer missões? É em torno disso que nós vamos refletir hoje, tá? Eu quero citar para os irmãos alguns trechos bíblicos. Eu não vou ler esses trechos agora, porque nós vamos fazer referência a eles no decorrer da mensagem, mas já quero citar para os irmãos alguns, tá? Mateus 4:23 é um deles, Mateus 28:18-20 é outro, Atos 1:8 e Apocalipse capítulo 5. Então, se você quiser, pode até já dar um pause aí no vídeo e ler esses trechos, mas nós vamos fazer referência a eles no decorrer da nossa reflexão. Meus irmãos, por mais incrível que possa nos parecer hoje, houve um tempo na história da igreja em que missões era assunto proibido. Você sabia disso? Quando o inglês William Carey buscou ajuda para pregar o evangelho aos hindus na Índia, ele ouviu em tom de repreensão: sente-se, jovem, se Deus quiser salvar os perdidos, ele vai fazer isso sem precisar de missionários. Graças a Deus, meus irmãos, esse tempo já ficou para trás. Hoje já não é mais assim. Em nossa declaração doutrinária, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, o 13º tópico é sobre evangelização e missões. Na nossa declaração de princípios, a declaração de princípios da Convenção Batista Brasileira, tem um tópico sobre o evangelismo, tem um tópico sobre missões, separados, para fazer uma diferenciação. Evangelismo é aquilo que a igreja local faz por si mesma, e missões é aquilo que é a igreja local também que faz, ou a união das igrejas locais, mas é aquele serviço cristão, evangelístico, que está além das fronteiras da igreja local. Então, graças a Deus, esse tempo em que o assunto missões era proibido já ficou para trás. Nós já estamos acostumados em nossa igreja a fazermos todos os anos, além do trabalho normal da evangelização, algumas campanhas missionárias, conforme nós já falamos. Mas por quê? Quais seriam algumas razões para isso, para fazermos missões? E nessa reflexão quero apresentar 4 razões para os irmãos. A primeira delas, meus irmãos, é o fato de que Jesus fazia missões. Nós fazemos missões porque Jesus fazia missões. E os evangelhos são claros em nos mostrar que Jesus fazia missões. Bastam alguns trechos para nós comprovarmos isso. Um deles é Mateus 4:23, que eu citei para os irmãos lá no início, onde nós lemos que Jesus percorria toda a Galileia. Mateus 9:35 vai até dizer um pouquinho mais, que não era só a Galileia, era todas as cidades e aldeias, Jesus percorria ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Em Lucas 9, versos 1 e 2, nós vemos Jesus enviando missionários, entre aspas. Ele convoca os seus 12 discípulos, dá-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades, e os envia a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos.
Em Lucas 19, verso 10, Jesus diz dele mesmo que o Filho do Homem veio para quê? Para buscar e salvar o que se havia perdido. E nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, 21, que essa busca e salvamento que Jesus veio realizar e que na qual nós também devemos estar envolvidos, se dá através da pregação do Evangelho. Então Jesus fazia missões. Portanto, nada mais natural do que os seus discípulos também fazerem missões, né? Agir de alguma forma em prol da salvação dos perdidos. Então, esse é o primeiro motivo. Nós fazemos missões, nós devemos fazer missões, porque Jesus fazia missões. O segundo motivo, meus irmãos, é que Jesus ordenou que fizéssemos missões. Nós fazemos missões porque Jesus ordenou que fizéssemos missões. Essa missão, ela foi deixada para nós. Em 1 Coríntios 5,18, Paulo diz assim: tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Depois que ele fez isso, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, ele nos confiou a nós esse ministério, o ministério da reconciliação. Então Jesus deixou conosco a responsabilidade de fazer missões, de levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas em todos os lugares. Mateus 28, texto que eu citei para os irmãos lá no início, versos 18 a 20, nós vemos Jesus se aproximando dos discípulos e dizendo para eles: olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, o que vocês têm que fazer? O que eu vou comissionar vocês a fazerem? Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Atos capítulo 1, verso 8, meus irmãos, Jesus diz aos seus discípulos: olha, vocês receberão a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O que vai acontecer? Ser-me-eis testemunhas. Uma das coisas que vai acontecer é isso: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E é com base nesse fato, meus irmãos, que a declaração doutrinária da nossa convenção, a Convenção Batista Brasileira, diz que a missão primordial do povo de Deus é a evangelização do mundo, visando a reconciliação do homem com Deus, e que é dever de todo discípulo de Jesus Cristo e de todas as igrejas proclamar pelo exemplo e pelas palavras a realidade do Evangelho, procurando fazer novos discípulos de Jesus Cristo em todas as nações, cabendo às igrejas batizá-los e ensiná-los a observar todas as coisas que Jesus ordenou. E também que a responsabilidade da evangelização, ela estende-se até os confins da terra, e que por isso as igrejas devem promover a obra de missões, rogando sempre ao Senhor que envie obreiros para a sua seara. Então Jesus mandou, e por isso, além de outras razões, nós fazemos missões. Então já são dois motivos, né? Fazemos missões porque Jesus fazia missões, fazemos missões porque Jesus ordenou que fizéssemos missões. Vamos agora então à terceira razão. Qual é a terceira razão? A terceira razão é a seguinte: nós fazemos missões porque pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações precisam ouvir o Evangelho. Precisam ouvir o Evangelho. Eu faço uma pergunta para os irmãos: será que existe, meus irmãos, nesse mundo, alguém, em algum lugar, que seja imaculado, sem pecado e que não careça da graça de Deus? Certamente que a resposta de todos os irmãos é não, né? Todos os corações desse mundo, em todos os lugares, são maculados pelo pecado, carentes da graça de Deus. Dick Hills, irmãos, disse certa vez, atribui-se a ele essa frase, que cada coração com Cristo é um missionário. Então, meu coração, seu coração, que tem Cristo, é um missionário. E cada coração sem Cristo é um campo missionário. Então, onde houver um coração sem Cristo, aí o Evangelho precisa ser pregado. Se no lugar remoto da terra houver apenas uma pessoa
E se essa pessoa for uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo, nós precisamos levar o evangelho a essa pessoa. Se não houver outro meio, alguém precisará ir lá e falar do amor e da graça de Deus em Cristo Jesus para essa pessoa. Textos, meus irmãos, que nós já citamos para os irmãos, nos dizem que o evangelho deve ser pregado em todas as nações, em toda Jerusalém, ou em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, em todas as nações. E lá em Apocalipse 5, meus irmãos, texto que eu citei para os irmãos lerem também, nós lemos acerca de Jesus, o Cordeiro de Deus, que ele é digno, porque ele foi morto e com seu sangue comprou para si homens. De que lugares? De todas as tribos, todos os povos, todas as raças, todas as nações. Então, pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações precisam ouvir o evangelho da graça. Nós precisamos levar o evangelho da graça. É por isso que nós fazemos missões. E, para ouvirem, meus irmãos, é preciso que alguém lhes pregue a palavra, né? Assim nós lemos em Romanos 5. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, pessoas de lugares distantes, né, remotos, se eles confessarem com a boca o Senhor Jesus e no coração crerem que Deus ressuscitou dos mortos, serão salvos, assim como nós também. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão da salvação, para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí Paulo continua dizendo assim: mas como invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Então nós precisamos pregar. E precisamos enviar pregadores. Pregamos aqui e enviamos pregadores acolá, né? Então essa é a terceira razão. Fazemos missões porque pessoas de todas as tribos, todos os povos, todas as línguas precisam ouvir o evangelho da graça. E por último, meus irmãos, última razão dessas que nos propomos a compartilhar aqui, uma razão que, para pronunciá-la, eu tomo emprestado palavras do artigo Por que fazer missões é uma tarefa tão urgente, do pastor Hernandes Dias Lopes. É o seguinte, a razão é a seguinte: a conversão daqueles por quem Cristo morreu traz glória ao nome de Deus. Vou repetir. A conversão daqueles por quem Cristo morreu traz glória ao nome de Deus. Essa é uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, né, que eu tomo emprestado. Ainda nas palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, no artigo em que ele inclui essa frase: fazemos missões para que os povos venham e se prostrem aos pés de Jesus e deem a Deus toda a glória devida ao seu nome. A glória de Deus deve ser a nossa motivação mais elevada para evangelizarmos todos os povos, tribos, línguas e nações. A glória de Deus, meus irmãos, deve ser a nossa motivação mais elevada. A glória de Deus. A glória de Deus. Nós não podemos negar, meus irmãos, que como humanos, nós somos tendentes em buscar glória para nós. A nossa carne, em geral, é inclinada a isso. Se tocamos bem, se cantamos bem, se trabalhamos bem, se pregamos bem, se tudo deu certo, às vezes o orgulho tenta aflorar e às vezes até fazemos com o objetivo de nos autopromover. Às vezes nem nos damos conta, negamos e até nos enganamos a nós mesmos, esquecendo-nos de que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17, verso 9. Eu disse às vezes, meus irmãos, e não sempre, tá? E talvez nem seja o caso de todos. Cada qual
se julgue a si mesmo. Às vezes, nós somos tendentes a buscar glória para nós mesmos, mas nós devemos nos lembrar, expulsar essa tendência do nosso coração e nos lembrar que nós fazemos missões porque a conversão daqueles por quem Cristo morreu traz glória, deve trazer glória ao nome de Deus. A glória de Deus deve ser a nossa motivação. Fazer missões, orando, indo e contribuindo, deve ter como objetivo a glória de Deus e não a nossa glória pessoal ou a glória da nossa igreja local ou a glória da nossa denominação. Então, às vezes, porque somos 1.700.000 batistas, nós temos 2 juntas missionárias que administram mais de 2.000 missionários, as juntas de missões estaduais também que administram aí talvez passe de 1.000 missionários, elas juntas, porque nós estamos fazendo isso, talvez a gente possa ter aquela tendência de ficar inchados em nós mesmos, né, de nos autogloriar, mas cuidado, né? Cuidado, não é a nossa glória pessoal, ou a nossa glória, ou a glória da nossa igreja local, ou a glória da nossa denominação, não é a glória de Deus. A glória de Deus deve ser a nossa motivação. E concluindo, meus irmãos, uma certa pessoa, eu vou me omitir de dizer o nome dele aqui, é um nome difícil de pronunciar, então para mim não errar, não vou pronunciar, mas escreveu um artigo intitulado Obediência Missionária e Prática, e uma certa altura esse alguém disse assim: uma espiritualidade sadia vive na presença de Deus, alimenta-se da palavra de Deus, se expressa em comunidade e se caracteriza por um espírito missionário. Um espírito missionário. Uma certa ocasião, uma mulher criticou o grande evangelista Moody, do século XIX, pelos seus métodos de evangelismo, no intuito de ganhar pessoas para Cristo. Ela criticou. E Moody respondeu: eu concordo com você. Nem eu gosto do jeito com que faço isso também. Gostaria de saber fazer de outro jeito. Diga-me então, ele disse para aquela mulher, como fazê-lo? E a mulher respondeu: eu não sei fazer isso. Aí Moody então disse para ela: então eu gosto do meu jeito, apesar de eu não gostar muito do meu jeito, eu gosto mais do meu jeito de fazer isso do que do seu jeito de não fazer. Meus irmãos, se nós somos discípulos de Cristo, nós precisamos fazer missões. Não importa como e nem o quanto fazemos, desde que não nos acomodemos em fazer menos e com menor qualidade do que realmente podemos. Às vezes nós nos acomodamos, fazemos menos do que podemos, fazemos com menor qualidade do que podemos. Não, nós temos que fazer. Talvez a gente não tenha uma grande capacidade, uma grande condição, mas com a capacidade que temos e com a condição que nós temos, nós devemos dar o melhor de nós. Precisamos fazer porque Jesus fez, ele deixou exemplo para seguirmos. Precisamos fazer porque Jesus ordenou que fizéssemos. Precisamos fazer porque há muita gente de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações carentes de ouvir o evangelho da graça de Deus. E precisamos fazer, meus irmãos, porque a conversão daqueles por quem Cristo morreu trará glória ao nome de Deus. Então vamos fazer missões, vamos continuar fazendo missões, evangelizando, vamos potencializar, meus irmãos, a nossa tarefa missionária. Vamos evangelizar a nossa cidade, né? Vamos continuar orando e contribuindo para a evangelização de outros locais que não aqui a nossa cidade, começando por aqui onde nós estamos e principalmente aqui, meus irmãos, vamos nos envolver nessa tarefa da evangelização, dessa tarefa de missões. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em Muqui, e que nós estejamos preocupados e ocupados com isso, em evangelizar todas as pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos.